Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e os comentários, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. Vamos ler aqui um trecho do Evangelho, do capítulo 27, que se chama Pedi e Obtereis. Mais precisamente, o item número 18, que se chama Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois, ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Esse capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo dos mais importantes. Todos os capítulos do Evangelho são importantes, mas tem alguns que parece que nos tocam mais diretamente, pois esse capítulo, o 27, ele vem nos ensinar a gente orar. Porque a nossa oração, ela tem que ter um sentido, tem que ter uma inteligência, tem que ter um raciocínio. A gente tem que saber o que pedir e como pedir a Deus, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. E sempre que a gente ora com sinceridade, a gente estabelece um elo de ligação com os benfeitores espirituais que conhecem as nossas reais necessidades e nos socorrem. Por isso que é de suma importância que a gente dê a devida atenção
ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer com que a gente torne eficiente as nossas preces, para que elas alcancem os resultados. E dentre esses ensinamentos que nós encontramos aqui, tem esse item que nós acabamos de lê-lo, que é a orientação de como que devem ser as nossas orações, direcionadas aos nossos mortos, aos nossos desencarnados. Estamos aproximando aí do dia de finados, em que muita gente não tem uma noção muito clara de qual que é o pensamento espírita a respeito do dia de finados. E lendo essa orientação do Evangelho a respeito da prece pelos mortos, dá para a gente ter uma noção de como que deve ser a postura do espírita diante do dia dos mortos, que é o dia de finados. Os nossos mortos, a primeira consideração que a gente deve fazer é que eles não estão mortos, estão mais vivos do que nós, uma vez que voltaram para a verdadeira vida, que é a vida do espírito, a vida que não se destrói, não acaba jamais, que não se morre, espiritualmente falando, né? O espírito, ele é eterno. E que, partindo dessa premissa, nós entendemos então que se eles estão vivos, eles têm necessidades também de reconforto, de renovação das forças, de renovação das esperanças, da alegria de viver. E sabendo ainda que a vida no mundo espiritual ela é uma consequência da vida material no sentido das nossas ações. Ou seja, esse período em que aqui estamos reencarnados é um período de plantio, onde o que plantarmos aqui refletirá diretamente na vida espiritual. Na vida espiritual, nós vamos viver mais ou menos felizes de acordo com as nossas ações, do modo que aplicarmos o nosso tempo e de como fizermos as nossas atividades aqui na vida material. E pensando assim, a gente não tem dúvidas que a humanidade carece, e muito ainda, de preces que devemos fazer uns pelos outros, para que a gente entenda melhor a vida, para que a gente, tendo essa luz a clarear diante de nós, mostrando os melhores caminhos que nos proporcionem melhores consequências, aí a gente pode escolher esses melhores caminhos e viver mais felizes. Não temos dúvidas de que nós mais ignoramos do que sabemos a respeito da vida, né? Até parafraseando a Madre Teresa de Calcutá, que certa feita afirmou, quando a chamaram de sábia, e ela disse assim que o que ela sabe é uma gota, o que ela ignora é um oceano. E isso não se trata de falsa modéstia, porque essa mesma filosofia de raciocínio nós a vemos em outras pessoas que nos inspiram as maiores confianças, como por exemplo Sócrates, né? Quando também chamaram ele de sábio, ele dizia que eu só sei que nada sei. Vemos também Chico Xavier, quando eles o chamaram de Chico de Deus. E ele falou assim, não, meu irmão, vamos analisar que eu sou um cisco de Deus. No primeiro momento, essas afirmações nos parecem falsa modéstia, porque são grandes espíritos, grandes almas, mas, em verdade, quando lhes é atribuído valores,
a referência deles é o alto e não quem está abaixo. Então, por mais elevado que sejam esses espíritos, eles, diante daqueles que estão acima deles próprios, a distância é grande a ser percorrida. Agora, se a referência a ser usada somos nós, é claro que eles estão muito adiante de nós e sabem muito mais que nós. Mas, de uma maneira geral, as pessoas conhecem pouco da vida, conhecem pouco de Deus, conhecem quase nada de vida espiritual. Muitos nada sabem a respeito das consequências que nos aguardam após a desencarnação. E aprendemos com o Evangelho que o dever de orar, não só por nós, mas também pela vida, pelos outros, por aqueles que estão em sofrimento, isso é uma necessidade que todos temos de desenvolver. Orar regularmente por todas as situações. É claro que não vamos passar o dia em orações de joelhos dobrados e ficar orando todos os dias. Afinal de contas, temos as nossas ocupações. Corrigindo, todos os dias nós devemos orar, sim, mas não é passar o dia todo em orações. E nem ocupar longas horas do nosso tempo em orações. Não se trata disso. Se trata de que nós devemos alternar, por exemplo, eu vou orar por situações naturais da minha vida, pedir pela minha saúde, pela minha paz, pela minha paciência, pela minha compreensão melhorada de vida, orar agradecendo a Deus pela reencarnação, pela oportunidade do aprendizado, orar pela minha família, pelos enfermos de uma maneira geral. E um dia eu oro lá pelas autoridades, outro dia eu oro pelos presidiários, outro dia eu oro pelas situações de conflitos sociais, de conflitos raciais, de conflitos entre as nações, E assim por diante. Nós devemos inserir alternadamente cada uma dessas situações. E não precisa de a gente ficar orando todos os dias para todas as coisas. Isso seria impraticável. Mas a oração pelos mortos, que é a pauta dessa nossa consideração, ela não deve ser esquecida. Todos nós temos os nossos mortos, os nossos desencarnados. Todos os dias desencarnam pessoas. E todas essas pessoas, sejam nossos familiares, sejam aquelas que nós nem imaginamos quem está desencarnando agora, quem desencarnou ontem, quem está prestes a desencarnar, é certo que todas elas carecem de orações. Porque também têm as suas dúvidas, têm os seus conflitos, têm as suas dificuldades a serem superadas, e os mortos precisam das nossas orações. E a conclusão que fazemos desse raciocínio é que o dia de finados, ele deve ser encarado com uma forma natural. Não só o dia 2 de novembro, que é dia dos nossos mortos. Todos os dias são dias deles. Como todos os dias são dias que nós devemos consagrar aos pais, às mães, às crianças, a Jesus. O homem, ele achou por bem definir uma data para concentrar o nosso pensamento em Natal, em Dia dos Pais, em Dia das Mães, em Dia dos Mortos. Mas o pensamento espírita é de que todo dia deve ser consagrado a quem quer que seja. E, portanto, orar para Jesus, orar para as crianças, para pais, para mães, deve ser de todos os dias. E a gente deve lembrar, sim, com muito carinho, com muito respeito dos nossos mortos e pedir em nossas orações por eles. Porque através da vivência espírita que já tivemos oportunidade de exercitar, nós já não temos dúvidas do quanto que beneficia
os desencarnados as nossas orações. Se a gente colocar na pauta de todos os nossos dias, os nossos familiares já desencarnados, aqueles aos quais somos devedores, quem que não tem dívidas morais, espirituais, de uns para com os outros nessa vida? Todos temos. Daí é de suma importância a gente colocar nas nossas orações diárias o nosso pedido de perdão àquele a quem nós ferimos, nesta vida ou em outras, porque é certo que já estivemos envolvidos em situações dessa natureza. Daí, quando a gente ora pelos desencarnados, os espíritos são sensíveis às nossas preces. Eles a recebem. Isso lhes traz, primeiramente, uma alegria, né? Porque tem alguém lembrando dele. Tem alguém pedindo a Deus por ele, pelo bem-estar dele. É claro que isso faz bem a ele, renova as suas forças. As nossas orações proporcionam aos desencarnados luz de entendimento. Eles entram naquela faixa vibratória das nossas orações e é claro que quando ele entra na faixa vibratória de uma oração, ele entra em sintonia com espíritos amigos e espíritos protetores que estão numa faixa de vibração boa, e aquele a quem nós oramos, captando essa faixa vibratória e entrando nela, entra em sintonia com os bons espíritos, sejam familiares, sejam amigos, sejam até daqueles que a gente não conhece, que estão ali para nos socorrer e que espera essa lucidez, ainda que momentânea, para que consigam resgatar esses espíritos de dores, de sofrimentos, de incertezas. É assim que haja a prece nossa direcionada aos desencarnados, que não devem ser esquecidos. E nós não precisamos esperar o dia de finados para orar por eles. Devemos orar sempre, porque eles precisam. E as nossas orações aliviam suas dores, clareiam as suas vidas, e eles enxergam o socorro que não falta a ninguém, não falta a eles também. Então não esqueçamos dessa proposta, meus irmãos, que está aí no Evangelho, que a gente não se esqueça de orar pelos nossos mortos. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, os que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens,
Sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade,
lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e é em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, esses momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria,
Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. Na noite de 9 de fevereiro de 1996. Uma página para o teu dia. Sofres, contudo, não deixa que o teu sofrimento te obscureça a visão das coisas belas da vida. Continua a te interessar pela beleza cândida de uma criança. Contempla o botão aguardando a bênção do sol para se abrir. Observa o orvalho a cintilar sobre o verde do jardim. Olha o céu a concluir consigo mesma diante da nuvem que rapidamente se desloca no espaço. A dor é passageira. Espírito MP. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.